Olá a todos. Gostaria de conversar com vocês sobre a situação do sistema Cantareira, que sempre preocupa, tendo em vista aí os efeitos, que a gente sofreu da última crise hídrica que começou oficialmente em 2014 e se estendeu até o início de 2016, embora já em 2013 houvesse um prenúncio bastante significativo de que algo importante poderia acontecer. E ao contrário do que a gente possa pensar num primeiro momento, que esses episódios de escassez na região metropolitana de São Paulo, eles são raros, se a gente verificar desde 1950 até o presente, e considerando a última crise hídrica também, foram 7 episódios de escassez mais significativa na região metropolitana de São Paulo. E isso mostra que esse tipo de situação ele é relativamente frequente na região metropolitana, o que poderia ser minimizado, poderia ser evitado se houvesse um planejamento adequado por parte do governo. Mas pela repetição dessas situações de escassez aí, causando algum tipo de constrangimento, causando algum tipo de prejuízo à população, por esse tipo de repetição a gente verifica que planejamento parece que é uma palavra que não permeia aí o governo, ou não vem permeando o governo, não vem fazendo parte do governo em relação ao abastecimento de água ao longo aí das últimas décadas. E esse ano há uma preocupação com o Cantareira porque nós tivemos uma redução na quantidade de chuvas comparado aí ao que se espera do ponto de vista histórico, tá? Então, quando a gente verifica, o gráfico ao lado aí mostra, o que era esperado do ponto de vista histórico, a média histórica para cada um dos meses, de janeiro até outubro desse ano, que são as barrinhas em azul, a gente verifica que somente em 3 meses choveu mais do que o esperado. Foram os meses de janeiro, maio e agosto, um pouquinho acima do que era esperado. Nos outros meses, como indicam as barrinhas em laranja, houve aí uma redução bastante significativa do volume de chuva, e aí com destaque para o mês de junho, que praticamente não aparece no gráfico ao lado, porque era esperado 48,7 milímetros e choveu apenas 2,1 milímetros. Então, o que acontece é que nós temos uma redução progressiva aí do nível do sistema Cantareira a partir da metade do ano. E por que isso preocupa? Não é só pela redução em si, porque ao longo do ano essas represas têm o seu nível um pouco mais alto, depois diminui em função das chuvas, em função das condições naturais. Mas do ponto de vista histórico, o que era esperado agora no segundo semestre é uma retomada do nível das represas que compõem o sistema Cantareira. Porque a partir de setembro começa a chover, então setembro, outubro, novembro, e aí vai, começa o verão também, essas chuvas vão ajudando a recompor o nível dos reservatórios, que no período de estiagem, que começa com o outono e depois com o inverno, esse nível volta a cair. Então essa oscilação ela é normal. Só que o que está acontecendo agora é que ao invés do nível subir a partir de setembro, ele continua descendo. Então fica aquela preocupação, o que está acontecendo com o sistema? A gente já viu que está chovendo menos do que o esperado do ponto de vista histórico, em alguns meses muito menos do que o esperado. Então o que está acontecendo com o sistema? Se a gente fizer uma análise, tem 2 parâmetros importantes quando a gente fala de reservatórios para poder mensurar aí, ou analisar o comportamento desses reservatórios, que é a quantidade de água que entra, e essa água ela pode entrar por meio das chuvas, ou então aquela água que está no solo e lentamente vai caminhando para o reservatório. Então você tem a entrada de água
versus a saída de água, ou seja, quanto você está utilizando dessa água, seja para abastecimento, que é o nosso caso aqui, né, abastecimento da população e das empresas, seja para geração de energia elétrica que não se aplica no sistema Cantareira. Bom, se a gente analisar o que acontece agora, o que vem acontecendo em 2017, a gente tem que, no gráfico ao lado, a linha azul mostra a entrada de água. Então, essa entrada de água, ela estava elevada em janeiro, ela vai caindo, né, e diminui bastante em março, volta a retomar em maio, e depois, a partir de junho, ela cai, mantém uma certa oscilação, mas ela cai significativamente. E por que eu digo significativamente? É porque há um parâmetro que é utilizado como referência, que foi a entrada média de água, né, o quanto entrou na média de água em 1953, que era considerada a pior situação de escassez até então conhecida, né, para as represas que compõem ou que viriam a compor o sistema Cantareira. Tá? Então, uma situação de escassez, referência, né, assim, uma situação muito grave de escassez, era a quantidade de água que entrava nas represas em 1953. Então, é essa linha laranja que aparece no gráfico aí ao lado. E o que acontece é que nós temos, né, em março e depois, a partir aí de junho, nós temos uma redução significativa da entrada de água no sistema Cantareira, que essa entrada fica abaixo do pior cenário tido como referência, que é o de 1953. Ou seja, uma situação bastante preocupante. E a saída de água, que é a linha vermelha, ela parece caminha, né, no sentido contrário. Ou seja, a entrada de água no sistema está entrando menos água no sistema, e ao mesmo tempo está saindo mais água no sistema. Nós estamos consumindo mais água do sistema Cantareira como um todo. Então, em função disso, nós temos uma redução do nível a partir do segundo semestre, especificamente, né? E é uma situação que, obviamente, preocupa, porque, como eu disse, nesse momento era o momento de retomada, né, do nível, né? O nível ele deveria começar a se recuperar a partir aí de final de setembro, outubro, já aumentar, né, começar a aumentar de maneira mais intensiva, né, uma maneira mais consistente, o que não se verifica. Bom, se a gente analisar, vamos fazer uma comparação com o que aconteceu em 2013. E por que 2013? 2013 foi o ano que antecedeu oficialmente a crise, né? A crise ela é reconhecida pelo governo a partir aí do início de 2014. Mas em 2013 nós já tínhamos indícios de que algo anormal estava acontecendo com o sistema Cantareira. Então, se a gente verificar as chuvas de 2013, a gente verifica também que apenas 3 meses, né, no caso agora, no gráfico aí ao lado mostra, em fevereiro, junho e julho, nós tivemos chuvas acima da média. E nós tivemos em junho um pouquinho acima da média, e em julho um pouco mais, mas nada muito significativo. De maneira geral, choveu menos do que o esperado do ponto de vista histórico. Comparando 2013 e 2017, nós temos que até o final, entre janeiro, né, dia 1º de janeiro e final de outubro, choveu em 2017 1.007 milímetros de água. E em 2013, no mesmo período, choveu 930 milímetros. Ou seja, nós tivemos esse ano 77 milímetros a mais do que em 2013, o que não é muito significativo. É como se nós tivéssemos um mês a mais aí de chuvas com um pouco mais de intensidade, né? Um período, dependendo do mês, 15 dias em que teríamos uma chuva mais intensa, um período mais significativo aí de chuva. Ou seja,
Se a gente comparar o comportamento das chuvas, né, considerando aí o quanto vem chovendo mês a mês e o total acumulado, 2013 e 2017 guardam semelhanças. Tá? Bom, se a gente verificar a evolução, né, do nível dos reservatórios do sistema Cantareira, né, entre 2017 e 2013, a gente verifica que o comportamento ele é similar, conforme mostra o gráfico ao lado. Nós temos em azul o ano de 2017 e em vermelho o ano de 2013. O comportamento é mais ou menos parecido, mas 2017 tem uma folga a mais, ou seja, o nível do sistema Cantareira como um todo está um pouco maior, né, do que em 2017 do que estava em 2013. E se a gente olhar aquele gráfico de entrada e saída de água para 2013, nós temos que no início do ano, né, nos primeiros meses, em 2013, aí janeiro, fevereiro, março, até abril, nós estávamos com uma entrada de água maior do que o consumo. A partir de maio, dois eventos significativos ocorrem. Nós temos uma redução grande da entrada de água, que fica abaixo da linha laranja, que é a de referência, né? A linha laranja, lembrando, é o pior cenário conhecido, era o pior cenário conhecido até então. Então ela se mantém abaixo desse nível de referência. E a partir de maio, né, aproximadamente, aí nós temos que o consumo ele é maior do que a entrada, ou seja, nós estamos gastando mais água do que entrava no sistema Cantareira. Situação essa que se repete agora em 2017. Né? A partir de junho, o nosso consumo de água no sistema Cantareira tem sido maior este ano do que a entrada de água. E aquela analogia que você pode fazer, que a gente pode fazer com uma conta corrente, né? Se você retira mais dinheiro do que entra, uma hora vai acabar. Eu não quero criar nenhum alarme, não quero ser alarmista, né? Eu quero ser realista. Assim, olha, as situações de 2017 e 2013 guardam semelhanças. 2017 a gente está com uma situação um pouco mais tranquila do que em 2013. Mas é muito importante que a gente considere a evolução do clima, né, as previsões sazonais, ou seja, as previsões agora até o final da primavera e as previsões para o verão. Há previsões que indicam que nós teremos uma redução no volume de chuvas até pelo menos o final do ano. Pode ser que nós tenhamos uma retomada das chuvas a partir de janeiro. Mas também há uma perspectiva de que essa redução nas chuvas ela se mantenha não só agora, né, no que resta aí da primavera, mas também ao longo do verão. Nós podemos ter uma redução comparativamente ao que era esperado do ponto de vista histórico. Então isso pode levar a uma redução do nível do sistema Cantareira que vai preocupar, porque é nesse momento, né, na primavera e no verão, que nós temos a recarga do sistema. Porque, como eu disse, quando chega o outono e o inverno, o nível ele abaixa. Se nós entrarmos no outono de 2018 com um nível mais baixo do que deveria, isso pode fazer com que a gente tenha alguma dificuldade ao longo de 2018, dependendo aí do comportamento do clima. É muito importante que a gente economize água, priorize o uso racional da água, para que a gente mantenha os reservatórios com um nível adequado. Diante de uma incerteza do que pode acontecer com o clima, principalmente ao longo aí do próximo verão, é importante a gente priorizar esse uso mais comedido, esse uso racional da água, para guardar água para enfrentarmos o outono e o inverno
do próximo ano, tá? Então, nós não estamos exatamente na mesma situação que estávamos em 2013, apesar das semelhanças. Nós temos uma situação mais confortável, mas isso não significa que o nível de conforto seja total, isso não significa que a segurança hídrica seja absoluta, porque nós não temos, como eu disse, uma situação muito adequada, e ao que se prevê aí, pelo menos até o final do ano, né, do comportamento das chuvas, do comportamento do clima, isso requer cuidado, porque a tendência é que nós tenhamos uma redução do volume de chuvas comparativamente ao que seria esperado do ponto de vista histórico. Isso já vem se manifestando, então todo cuidado é pouco. Desculpem por esse boletim mais alongado, mas efetivamente eu precisava mostrar uma série de gráficos, aí tentar ser o mais didático possível, para depois não falarem que eu estou sendo, né, alarmista ou passando informações que não são reais, tal. Todas essas informações que eu estou passando, elas foram coletadas junto à Sabesp, são informações públicas, estão disponibilizadas no site da Sabesp ou em boletins da Agência Nacional de Água. Então eu tive o trabalho de compilar essas informações para gerar esses gráficos e orientar melhor a todos vocês. Um grande abraço a todos.